Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá, queridos amigos e amigas aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Com alegria que volto aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Nosso capítulo de hoje é o 51, com o título Meninos Espirituais. Emmanuel, então, seleciona este versículo. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. É de Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão antes que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado a nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estivesse longo tempo completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. É muito interessante esse capítulo aqui, porque Paulo, quando ele fala de que ainda se alimentam de leite, ele coloca nessa carta, em outras cartas também, ele coloca essa definição, já entendendo que existe uma escala espírita, né? Uma escala dos espíritos, como Kardec coloca no Livro dos Espíritos. Sabe que alguns estão mais em processo inicial, outros já estão em processos mais em percurso, outros já estão em processos mais adiantados de evolução espiritual, de conhecimento, de obras mesmo, que já falamos em vídeos anteriores. E pede aqui, o Emmanuel pede para que a gente não fique violentando essas pessoas, cobrando dessas pessoas o que elas ainda não têm para dar. Quando ele faz essa comparação do leite, que ainda precisam do leite, que são pessoas ainda muito ligadas aos bens materiais, às coisas da terra, aqueles valores que passam muito rápido, que se esvaem pelos nossos dedos. Que a gente não condene essas pessoas e nem as obrigue para que mudem a sua forma de ver, já que ainda está na necessidade do leite, não conseguiu evoluir ainda, amadurecer para passar, por exemplo, uma alimentação mais pastosa. É assim que Paulo procurava explicar qual era essa escala evolutiva das pessoas. Então que não adianta de nada a gente ficar cobrando daqueles
que não conseguem compreender o que hoje a gente já consegue, assim como aqueles que são mais sábios e mais evoluídos do que nós, não cobram de nós esta evolução. E nem gostaríamos que fôssemos cobrados, né? A primeira coisa seria de rejeição, de afastamento, porque quem nos cobra tem que ser a nossa consciência, não os outros. Só nós podemos nos cobrar as nossas mudanças, né? E aqui a gente fica pensando assim, ó, ao ler eu fiquei pensando, quantas pessoas hoje são pilares espirituais de suas famílias? E muitas vezes se cansam porque acham que não está conseguindo surgir efeito de suas obras. Não está conseguindo passar o que talvez achasse que deveria passar, porque a gente às vezes fica julgando que eles não estão evoluindo, mas como eu falei antes, não cabe a nós fazer isso. Se somos, ou se são, ou se estão ainda pilares espirituais, é porque graças a Deus hoje muitos de nós já conseguem ter uma visão mais ampla dos valores espirituais. Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, já fazia a distinção, no comentário do item 941, já fazia a distinção do homem materialista para o homem moral, que é aquelas pessoas que já têm um amadurecimento moral, são espíritos que já estão há mais tempo trilhando a evolução espiritual. E muitas vezes podem ser crianças, em corpos de crianças. Prestemos atenção nesses espíritos que estão em corpos pequenos ainda. Muitas vezes eles têm muito para nos ensinar. Muitas vezes sabem muito mais do que muitos espíritos que estão trilhando há mais tempo biologicamente aqui na Terra, nesse corpo de carne, né? Nesse corpo material. Então, não tem como a gente ficar julgando porque é criança, sabe menos, porque é mais velho, sabe mais dos valores espirituais. E não tem como a gente julgar também aqueles que são ainda crianças espirituais e aqueles que já são mais sábios espirituais. O que é importante é que a gente siga o nosso caminho, sem esquecer, como diz aqui o Emmanuel, sabiamente, como sempre, como diz aqui. Se em sua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueça dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estivesse longo tempo completando a plumagem. Porque um dia alguém também não esqueceu de nós. Lembremos disso, meus irmãos. Estamos todos na mesma caminhada, com evoluções espirituais diferentes, mas sem que a gente precise ficar condenando e julgando. A gente precisa caminhar em harmonia, em que aquele que sabe mais auxilia aquele que sabe menos, mas não como uma questão hierárquica, mas sim como uma questão de amor. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aqui para nós. Me despeço de vocês mais uma vez. Fiquem todos no amor de Deus. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site